Olá, galera, eu sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult. E essa semana, no Páginas Devoradas, nós iremos falar de um livro de José Eugênio, o nosso Jô Soares, As Esganadas. Essa obra aqui. E, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que eu adquiri essa semana. Eu participo de um grupo na internet, no Facebook, e tem um grupo no WhatsApp. E uma pessoa postou lá, a Ana Paula, para ser mais exata, postou alguns trabalhos que ela faz manuais, com tecidos, com tricô e tudo mais. E aí, eu resolvi adquirir e gostaria de compartilhar com vocês. Eu gosto muito de coruja, né? Então, isso aqui é um porta-livros. Olha só, você coloca o livro aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. E aí você pode colocar a capa aqui e separar a página que você tá lendo e usar ele. Eu achei muito fofo, paguei um preço muito bom, muito acessível. Aqui tem o cartãozinho dela, não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui. E aí, eu vou deixar a descrição no blog e vou deixar a descrição no vídeo para quem tiver interessado, adquirir. Vamos lá. Então, nosso Páginas Devoradas dessa semana é sobre um livro do Jô Soares, As Esganadas, que basicamente é sobre um serial killer que mata gordinhas. Ou seja, se aconteceu, isso é descrito em 1938, né? E se tivesse acontecendo agora, eu provavelmente seria uma vítima dele, né? Mas basicamente a história é de Carrote, que não é coincidência, mas faz uma referência muito grande à mitologia grega, né? Inclusive tem uma imagem bem legal aqui, que ele é herdeiro de uma funerária do pai dele. Então o nome da funerária, nada mais irônico, é Stinge, que é o nome do rio lá, né? Na mitologia grega, quem conhece sabe o quanto tem essa referência. O nome dele é Carrote e o nome da funerária é Stinge. Vamos lá, falar sobre a história. O interessante é o seguinte, ele escolhe as mulheres gordas para matar, esgana elas, envolvido com comida, sufoca elas com comida, e aí ele vai escolhendo elas aleatoriamente, né, para poder matar. Mas o motivo que ele é assim é porque a mãe dele era muito cruel, né, com ele e tal. E aí ele tem aquela relação que Freud diz muito sobre a relação com os pais, que tem influência psicológica, né, no decorrer da vida. E o engraçado é o seguinte, é que o livro ele faz a gente pensar que existe um mundo diferente para quem é gordo, como se tivesse um mundo paralelo de quem é gordo, como se a personalidade da mulher fosse medida pelo tamanho do seu manequim. Tem os personagens lá, tem o Tobias, que é um detetive de Portugal, né, que vem pro Brasil e faz vida aqui no país. Tem a Diana, que é a jornalista do jornal O Cruzeiro, e também isso é interessante, porque ele coloca muita informação sobre a imprensa aqui nesse livro. Né? Tem o serial killer, que é o Carrote, e tem o delegado e o auxiliar dele lá, né? Não vou lembrar o nome dele. Eu sei que o apelido dele é Noronha, alguma coisa Noronha, não vou lembrar o nome não. Então, eles nunca conseguem descobrir e o assassino nunca deixa vestígio, porque ele sofre de uma síndrome. Eu nem sabia que existia essa síndrome. Isso foi uma informação muito interessante que eu fiquei sabendo, que eu não sabia. Ele não tinha impressões digitais porque ele sofria da síndrome de Nagali, que é uma síndrome que as pessoas não têm impressões digitais. E aí ela tem também fraqueza nas unhas, nos cabelos e nos dentes. Então a pessoa não produz, não tem as impressões digitais que todo ser humano tem, diferente uma da outra. Então o que dificulta essas investigações é isso.
E aí, outro ponto negativo desse livro é que lá pelo capítulo 30, 32, onde que o detetive Tobias está lá tentando descobrir, fazendo as ligações e tal, e na verdade ele é muito cheio de frases de efeitos. Ele cita Sherlock Holmes, várias frases de efeitos que para poder fazer. Eu não entendi por que tanta frase de efeito. Eu acho que se ele tivesse usado uma referência só, seria muito mais interessante. Mas bora lá. E aí ele tá lá tentando descobrir, né, fazendo as ligações dele e tal, as intuições dele, pra poder descobrir quem que é o assassino. E aí lá no capítulo 30 e pouco, ele simplesmente descobre, assim, não descreve como é que ele descobriu, como é que ele fez essa ligação. Então aí o leitor, ele fica, pô, descobriu já? Peraí, descobriu já quem que é? Já tá brigando, entendeu? Sabe? Tipo, não explica como é que ele descobriu. E nem depois. Então você fica assim, peraí, já descobriu? Peraí, não entendi. Então eu achei isso que faltou um pouquinho de introdução ali pra gente tentar entender como é que ele descobriu, o que ele associou, pá, essas coisas. E aí termina o livro e você fica com aquela sensação seguinte: muita informação histórica sobre o Brasil, sobre a neuropatia psicótica mórbida, sobre. Tem até informações sobre a Copa, tem muita informação sobre o país, entendeu? Então eu classifico que é o seguinte: o livro, a história, eu esperava mais, né, em relação a o decorrer da história do serial killer que mata as mulheres gordinhas e como que ele atrai elas. Esperava uma descrição maior, mas eu gostei pelo fato de que tem muita informação sobre o nosso país aqui dentro. Eu até achei que estava lendo um livro de jornalismo, né? Então tem esse lado bom, mas peca um pouquinho na história, não me empolguei tanto. Achei legal. Na verdade, o plot da história é legal. Um serial killer que mata gordinhas. Por quê? Quando? Como? Qual a motivação? Tem motivação muito clichê, entendeu? Então, eu acho que não pegou tanto. Mais de 1 a 5 eu classifico como 3. E aí fica a dica para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho de vários pontos históricos do país. Aqui nesse livro tem descrito bem legal, com muita informação e bem interessante. Faz essas referências com mitologia grega, com informações históricas sobre o país. Fala sobre a SS de Hitler, fala sobre o crime da mala ocorrido em 1928, se eu não me engano, que foi lá o carinha lá, Joseph Epstein, que matou a mulher dele e colocou numa mala e mandou no navio. Quem não conhece, dá uma pesquisada, que isso faz parte da história criminal do Brasil. Fala sobre o golpe do Estado integralista. Deixa eu ver, além, né, de todo o enredo da motivação psicológica que o Garrote mata as mulheres. E que ele coloca o final da morte do serial killer é muito clichê. Eu não senti, eu acho que eu não pesquei o tom sarcástico que ele tentou fazer com a morte do serial killer. Então, daí, essa dica da semana, tá aí o livro As Esganadas, do Jô Soares. E até semana que vem. Tchau pra vocês.